Filipenses capítulo 2. Hoje é dia de ceia do Senhor. E o Senhor nos disse para que nós fizéssemos isso em memória dele. Né? Quando Jesus disse, façam isso em memória de mim, ele estava dizendo assim, façam isso para que vocês não se esqueçam. Porque nós somos tendenciosos a nos esquecer. Né? A gente se esquece muito fácil das coisas. Muito, mas muito fácil. Nós perdemos muito fácil tudo aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Tanto é real que se fosse mentira o que eu estou dizendo, que nós perdemos, que nós nos esquecemos, hoje a nossa vida seria totalmente diferente. Todos nós aqui já estaríamos transformados. Por quê? Porque Deus já falou tanta coisa, né? Tanta coisa Deus já falou, mas a gente deixa cair no esquecimento, a gente vai embora daqui, a gente perde tudo que Deus falou, a gente joga fora. Quando a gente não esquece, a gente joga fora. Né? Então, o Senhor, Ele nos pediu que a gente fizesse isso em memória dEle, para que a gente nunca se esquecesse daquilo que Ele fez por nós. E hoje é noite de memorial. Hoje é noite de a gente se lembrar do amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Porque a gente às vezes vive por situações na nossa vida que a gente se sente um nada, né? Às vezes eu me sinto assim, diante de tudo aquilo que eu já recebi, diante de tudo aquilo que eu já ouvi, diante de tanta coisa que Deus fez na minha vida, e às vezes eu olho para mim e falo assim, meu Deus, lá estou eu aqui de novo, né? E aí, como diz a Patrícia, a gente fica se sentindo cocô da vaca. Mas eu quero dizer para você que mesmo nesse estado de imperfeição e de imaturidade, o Senhor ainda não desistiu de nós. Amém, queridos? O Senhor, Ele ainda continua insistindo, batendo na porta do nosso coração, pedindo um lugarzinho para entrar e fazer morada em nós. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de eu ministrar, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela não é minha, tá? Eu ouvi essa palavra e eu fiquei muito impactada com ela, e hoje eu estarei compartilhando essa palavra com vocês. É como se fosse o estudo do CIA. Não foi eu que tive a revelação, né? Mas eu coloco o meu coração ali. Além da revelação que Deus deu ao pastor Amarildo, aos irmãos Otmani, Witness Lee, e todos eles, o pastor Amarildo teve uma revelação sobre tudo aquilo e escreveu a apostila para nós. Nós sentamos aqui todas as quintas-feiras e sentimos o coração do pastor Amarildo. A palavra, ela não é minha, mas vai estar o meu coração nela, tá bom? Então eu quero compartilhar essa palavra com você, de Filipenses capítulo 2, que diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus,
na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que nós vivemos no decorrer dessa semana. Te agradecemos pelas vitórias que vivemos, pelas frustrações, pelas dores. Te agradecemos por tudo e te louvamos e dizemos Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou e nós somos gratos. Estamos diante da tua mesa, hoje é noite de ceia. Nós celebraremos, Senhor, o teu amor pelas nossas vidas. Estamos felizes por isso, Pai. Mas agora nós estamos no momento mais importante, Senhor, do culto. É o momento que a tua palavra, Senhor, se expressa em vida a nós. Nos revela, Senhor, o Espírito que está por detrás da letra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda, Senhor, dureza de coração. Que nós possamos compreender a profundidade, Senhor, do teu amor pelas nossas vidas. Que nós venhamos entender, Senhor, o teu sacrifício feito na cruz, Senhor, por nós. E que nós venhamos a viver, Senhor, de uma forma que expresse, Senhor, gratidão por esse ato, Senhor, que foi a extrema consequência, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina para que nós possamos ser a igreja vitoriosa, a igreja, Senhor, que vai ascender aos céus juntamente contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu estou ministrando, Senhor, a vencedores. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou ministrando a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu estou ministrando aos teus filhos, Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento para derramar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu entrego os meus lábios, eu entrego a minha mente, eu entrego a minha vida, e tudo que for feito aqui, Senhor, seja o derramar do teu Espírito e um grande revelar ao nosso Espírito. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, querido? Amém. Vamos lá então. Se você depois tiver curiosidade e interesse de saber, a palavra é a palavra do pastor, não sei o que ele é, o nome dele é Marcos Teres. Eu não sei se vocês todos receberam, que eu cheguei, acho que eu coloquei no grupo. Foi ele quem fez aquele sermão, amado Timóteo, né, que diz tu, porém, né? Ele diz assim, ó, Timóteo, todos podem, você não. Né? E essa mensagem que eu vou ministrar agora eu ouvi dele e me abençoou muito, e eu quero compartilhá-la com você, como eu disse, tá bom? E ela se chama Filipenses Adulto, né? Então depois, se você quiser ouvir na sua casa, você fica à vontade, certo? Mas assim, ó, quando a gente olha para a carta de Filipenses, nós vemos um outro Paulo, né? A gente não vê mais a figura de Paulo, por exemplo, de Romanos, o Paulo que escreveu Romanos. Quando a gente olha para a carta aos Filipenses, a carta escrita por Paulo aos Filipenses, a gente não vê mais o mesmo Paulo de Efésio, a gente não vê mais o mesmo Paulo de Corinto, né? Graças a Deus que quando nós abrimos o nosso coração e nós permitimos com que Deus trabalhe nas nossas vidas, nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo no Senhor. Amém. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui está perfeito, inclusive eu, mas nós estamos o quê? Crescendo em Deus. Assim como você nasceu nenezinho, depois você se tornou um bebê, depois você se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, é a mesma coisa no nosso espírito. Quando nós nascemos para Deus, nós nascemos bebê, né? E aí a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo. Isso significa que nós vamos crescendo em Deus. Entende? Nós vamos crescendo, a vida de Deus vai sendo derramada dentro de nós e nós vamos crescendo em Deus. Quando nós não nos alimentamos do Senhor, quando nós temos uma vida pacífica diante das coisas de Deus, o que acontece? Nós vivemos um ananismo espiritual. É por isso que muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente vê pessoas que não desenvolvem. Elas são eternas crianças diante de Deus. Elas são eternos bebês diante de Deus.
Quem fala, me dá, eu quero? Quem fala desse jeito? As crianças, não é? Os adultos, eles param para pensar se eles podem, se aquilo verdadeiramente é necessário, se está dentro da alçada, se vai fazer bem ou se vai fazer mal. As crianças, elas não pensam assim. Criança, quando quer, quer. E chora, e faz birra, e se joga no chão, e agride. Mas os adultos, eles não fazem isso. Irmãos, eu não falei com a Patrícia, com a Bianca, com a Pamela, com a Duda, eu não falei com o Tiago, não falei com ninguém a respeito da palavra, nem com a pastora Laís, com a palavra que seria ministrada hoje à noite. E nós percebemos que desde o momento que Deus iniciou a reunião, até agora, Deus vem falando da mesma coisa com a gente. Sabe, queridos, a gente precisa crescer. E crescer dói. Eu me lembro que quando eu tinha por volta dos meus 10, 11 anos, a minha mãe precisou me levar às pressas num médico. Porque eu estava sofrendo de uma anemia profunda. Sabe por quê? Porque o meu metabolismo estava mais acelerado do que o meu organismo. Porque eu estava crescendo. Então eu precisei de uma vitamina. Então eu precisei de um reforço. E depois de um tempo, acho que eu tinha uns 12, 13 anos também, eu me lembro que minha mãe também precisou me levar num ortopedista, porque os meus ossos doíam. Eu tinha tantas dores nas pernas, e o médico falou para minha mãe, sabe por quê? É porque ela está crescendo. Crescer dói. Porque crescer traz responsabilidades. Porque crescer traz encargos. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Quando a gente olha para Paulo de Romanos, a gente vê um Paulo ético. A gente vê um Paulo filósofo. A gente vê um Paulo teólogo. Cara, e que profundidade tem a carta de Romanos. Quando ele escreve aos romanos, aos crentes da igreja em Roma. A profundidade da sabedoria, do conhecimento, das coisas que Paulo tinha, a gente vê revelado ali tudo em Romanos. Paulo falando sobre a graça, Paulo falando sobre salvação, ele esmiuçando com uma sabedoria a salvação de Deus ao homem. Aí quando a gente olha para a carta de Éfeso, a gente olha o poder, ele revelando com exatidão o que é a igreja. Quem é a igreja? Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. A gente vê ele sendo profético, ele sendo místico. Paulo trazendo uma revelação sobre o corpo de Cristo, de quem nós somos. Aí você olha e você fala, uau, que cara é esse? Que sabedoria é essa? Aí quando a gente olha para Tessalônica, a gente vê Paulo revelando a igreja perfeita que agrada ao Senhor, como deve ser o caminhar da igreja, como a igreja deve agir. E a gente vê Paulo se desenrolando e a gente vê Paulo crescendo. Quando a gente olha para a carta de Filipenses, a gente fica procurando a característica de Paulo, daquele Paulo que não teve paciência com os mais fracos da fé. Porque Marcos não quis continuar a viagem, porque caminhar com Jesus, queridos, é sofrer. Eu não sei o que disseram para você, mas caminhar com Cristo é morrer. Jesus não te convidou para outra coisa. Sabe para que Jesus te convidou? Jesus te convidou para tomar sua cruz e seguir. Jesus não te convidou para uma baladinha gospel. Tem bênçãos? Tem bênçãos. Tem alegria? Tem alegria.
Mas sabe por que eu te falo que caminhar com Cristo é sofrer? Porque caminhar com Cristo é a morte do nosso eu. É a morte das nossas vontades, é a morte dos nossos sentimentos. E isso dói para nós. Isso dói. E aí quando a gente olha para Paulo, que porque Marcos não suportou o sofrimento, porque já logo na primeira viagem missionária já houve perseguição, já houve naufrágio e já houve apedrejamento. Marcos era sobrinho do apóstolo Pedro. Quando ele soube que Barnabé e Paulo fariam uma viagem missionária, ele disse: opa, eu vou, porque tem gente que acha lindo. E é lindo. Só que exige renúncia. Só que exige sacrifício. Ninguém vai viajar, fazer uma obra evangelística ou missionária com oba-oba. Vamos beber água ainda. Querendo tomar meu cálice. Pode pegar, irmã, meu cálice. Eu dou ele pra você. Beba. Entendeu? Então quando ele chegou lá, que ele encontrou naufrágio e quiseram matar ele, que negócio é esse? Né? Eu tô saindo para falar de Jesus e querem me matar? Então quando chegou na metade da viagem, ele disse para Barnabé e para Paulo assim: olha, esse negócio não é para mim não, eu estou voltando para Jerusalém, é melhor ficar lá no templo, dando glória a Deus, aleluia, né? Mas eu estou voltando embora. Quando foi na segunda viagem missionária, que Paulo e Barnabé estavam prontos para partir para a Ásia, Marcos disse: eu vou. E Paulo disse: tu não vai. Ah, mas você não vai. E Marcos disse: eu vou. E Paulo disse: ah, mas tu não vai. E Barnabé entrou no meio. Não sei se você sabe, mas Barnabé, o seu nome significa consolador, pacificador. No meu tempinho de batista nós cantávamos uma música: era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Aprendeu? Natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Cadê os consoladores? Aonde Barnabé interviu e ele disse: Paulo, deixa o menino ir. Paulo, não vai. Eu não vou carregar comigo gente que não sabe o que é. Eu não vou carregar comigo gente que não aguenta dor. Eu não vou carregar comigo gente que não sabe o que é sofrer. E houve uma divisão entre Paulo e Barnabé. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. No dia da confusão, da contenda que existiu entre os dois por causa de Marcos, nunca mais Paulo e Barnabé se viram. Foi a morte de uma profunda amizade. Então, quando eu olho para a carta de Filipe, eu não vejo esse Paulo mais. Paulo cresceu. Paulo amadureceu. Quando eu olho para a carta aos Filipenses, eu não vejo Paulo que escreveu as cartas aos Coríntios. Porque das cartas aos Coríntios foram escritas 4 cartas. A gente só tem acesso a 2, 1 Coríntios e 2 Coríntios. A primeira e a terceira carta se perderam. Então a gente só tem a segunda e a quarta carta. Mas quando a gente olha para a carta de Coríntios, e eu gosto, o que me chamou a atenção na mensagem desse pastor, foi que ele disse assim, ó, quando a gente olha para a carta de Coríntios, quando a gente lê uma passagem bíblica, a gente lê ela assim tão doce, né? Tão suave, parece até uma poesia, porque dentro da carta aos Coríntios está lá 1 Coríntios capítulo 13, que olha como que a gente recita. A gente fala assim, né? Se eu... Como que é começa? 1 Coríntios, versículo 1? Me ajuda aí. Portanto, se por
Não, capítulo 13. Do amor. Ô, irmãos. Coríntios. De que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu nada serei. Ainda que eu entregue o meu corpo em sacrifício, se eu não tiver amor, eu nada. Só que se a gente for prestar atenção em toda a carta, tanto da primeira como na segunda carta que está escrito, a gente vai ver o Paulo com sangue no olho. Quando Paulo fala da ceia, Paulo não fala bonzinho, não. Não tem um fundinho musical gostoso, de fundo, como esse que você está ouvindo. Paulo está dizendo assim aos irmãos de Corinto: o que vocês pensam que vocês são? O que vocês estão fazendo com a igreja do Senhor? Porque na noite em que Jesus foi traído, aí entra aquilo que a pastora Laís falou. Ele tomou o pão, o partiu e disse: façam isso em memória de mim. Vocês são ingratos, vocês são fofoqueiros, vocês são maliciosos. No meio de vocês, a gente que tem caso com a mulher do seu marido. É assim, irmão, eu só estou passando para vocês, Paulo, eu não estou bravo com vocês não, tá bom? Ele ainda fala assim na mensagem também. Mas é isso. É dessa forma que Paulo está escrevendo. Vocês comem, não esperam pelos outros? Que nem você está com fome? Vai comer na sua casa. Aí a gente olha para a carta de Filipenses, a gente vê uma coisa totalmente diferente desse Paulo que nós vemos nas cartas anteriores. O pastor, ele diz que a carta de Filipenses, querido, é um lencinho. Você quer um lenço? Toma. Irmão, isso é profético. Você quer um lenço? Tá vendo? Não era pra você, era pra ele. Toma. A carta de Filipenses é como se fosse um lencinho para enxugar as nossas lágrimas e consolar a nossa dor. Porque Filipenses é uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Aqui, quando Paulo escreve a carta de Filipos, Paulo já está à beira da sua morte. Se ela não é a última, ela é a penúltima carta. Paulo está preso. Paulo está sendo vigiado 24 horas por dia por um soldado romano no seu encalço. Paulo já havia sido abandonado por todos os seus irmãos. O único que estava com ele era Lucas, o doutor Lucas. O Lucas lá do Evangelho. Mas todos já haviam se esquecido de Paulo. Só que Paulo na prisão, numa prisão domiciliar, aquele Paulo que disse assim, eu não vivo da obra, eu não vivo daquilo que a igreja dá, do que vocês dão, eu trabalho e eu me sustento. Agora Paulo está vivendo numa condição de ser sustentado pelos outros. Agora talvez a própria igreja de Filipe era a igreja que pagava o aluguel aonde Paulo vivia em prisão. Se Paulo comia, ele comia daquilo que os irmãos davam. Se Paulo vestia, agora Paulo vestia daquilo que os irmãos ofertavam e davam. É esse Paulo que escreve a carta a Filipos e diz assim, por que vocês estão tristes? Por que vocês
Evangelho de Jesus não está. Aleluia. Santo teu nome, Senhor. Eu posso não sair daqui e levar, olha só, o cara que já estava condenado, esperando julgamento para a morte, para ser decapitado. Ele diz assim, ó, por que você está triste? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Sintam alegria no espírito de vocês. Não é o cara que está comendo e bebendo o que quer. Não é o cara que está vestindo o que quer. Não é o cara que tem a sua renda própria. Não é o cara que vai e que vem como quer. Não é a pessoa que senta para fazer as suas continhas e sabe que lá no banco tem a totalidade que ele precisa para pagar as suas contas. É o cara que não sabe se amanhã ele vai ter o que comer. É o cara que sabe que daqui uns dias o julgamento vai acontecer e ele vai perder a própria vida, porque o Senhor já tinha dito a ele: e eu farei de ti um vaso que vai morrer pelo meu nome. Deus não engana ninguém, não. Se alguém te enganou, esse alguém foi a religião, porque Deus não nos engana. Deus não mente para nós. E agora Paulo escreve a Filipos: vocês estão tristes, vocês estão frustrados, vocês estão acuados, vocês estão escondidos, porque, gente, eles viram o fundador da igreja ser perseguido, eles viram o fundador da igreja ser apedrejado, eles viram o fundador da igreja agora sendo preso e condenado à morte. Então qual era o sentimento deles? Vamos ficar acordinho aqui. Paulo vai morrer. O nosso líder vai morrer. E Paulo está dizendo para eles: alegrai-vos. E mais uma vez eu digo para vocês: se alegrem. Eu estou trazendo o contexto para você do capítulo 1. No capítulo 2, Paulo diz assim, ó: portanto, se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo, queridos. Amém. Eu vou perguntar mais uma vez, e eu quero que você responda com a sua boca: nós estamos em Cristo? Amém. Então ele diz assim, ó: temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão? Pode olhar na sua Bíblia, não é para você fechar ela, está escrito com letra maiúscula: alguma comunhão no Espírito. E aí ele diz assim, ó: alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria. Paulo está dizendo, ó, eu estou alegre. Completem a minha alegria. Vocês estão tudo chorando, vocês estão tudo triste, vocês estão tudo frustrados. E Paulo lá na cadeia, aprisionado, Paulo está dizendo assim, ó: completem a minha alegria. Sabe por quê? Porque quando a gente amadurece, quando a gente cresce, sabe qual que é a nossa alegria? É a gente ver o propósito se cumprido em nós. A nossa alegria não está mais no carro, na casa, não está mais nas coisas do mundo, nas coisas daqui, nas coisas daquela. Sabe onde está a nossa alegria? É ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Hoje é aniversário do Léo. E sabe, como qualquer mãe, eu desejo toda sorte de bênçãos para o Leonardo. Mas a maior bênção que eu desejo para o meu filho é que o propósito de Deus se cumpra nele. Amém. Porque todas as outras bênçãos são passageiras, elas vão ficar aqui. Você vai conquistar. E eu não estou falando que não é para você conquistar, conquiste mesmo.
Seja rico, seja próspero, mas não coloque seu coração nessas coisas. Sabe por quê? Porque elas vão ficar tudinho aqui. Olha para mim, ela vai ficar aqui, Rafael. E sabe quem vai usufruir dela? Sabe para quem que você está trabalhando tanto e se rasgando tanto para deixar tudinho para o anticristo? Porque é ele que vai governar e é ele que vai desfrutar de todo o seu sacrifício, de todo o seu labor. Tem o que é necessário para você viver. Todos nós precisamos de uma casa para morar, amém? Amém? Receba uma casa do Senhor sobre a sua vida. Amém. Nós precisamos do que é necessário para a gente sobreviver e comer. Receba sobre isso a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Mas não queira mais do que isso. Tudo isso é vento, é ilusão, gente. Tudo vai ficar. E sabe, às vezes quem desfruta não são nem seus filhos. Que às vezes a gente faz tanto para deixar para os nossos filhos. E deixa eu te falar uma coisa, teu filho casa com alguém que você nem conhece. E de repente acaba com tudo que você tanto trabalhou. Então viva para você ter o que você precisa, o que é necessário para você. O resto é ilusão, é vaidade. Sabe como que o salmista fala, o Salomão fala? É vento. É como correr, atrás do vento. Você pode pegar o vento? Não pode. Eu tô assim porque eu perdi. Do que eu estava falando, né? Não, você não sei. Se por estarmos em fraternidade, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Vou falar de mim, não vou falar de você. Sabe por quê? Que às vezes é tão difícil isso aqui? Porque a gente se considera maior e melhor do que os outros. E Paulo está falando assim, se considerem o outro maior do que você. Mas a gente sempre quer ter razão. A gente sempre quer ter o dono da verdade. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Se as coisas não forem do meu jeito, não é de jeito nenhum. E aí, sabe, a fraternidade e o amor, vai embora. A pastora Laís abriu a nossa reunião de hoje falando sobre Jacó e Esaú. Jacó queria tanto o perdão do seu irmão, tanto. E Jacó pisou na bola pra caramba. Jacó enganou. Jacó roubou. Mas Jacó pagou um preço caro pra caramba, gente. Porque toda ação tem reação. Toda semente produz fruto. 20 anos sofrendo na mão de Labão. Porque para todo Jacó tem um Labão. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: para todo Jacó, tem um Labão. Deus coloca, isso não é para você falar não, é só para você ouvir. Deus coloca a pessoa necessária do seu lado para te fazer crescer e amadurecer. Olha para ela aí, diga para ela: você é perfeito para mim. Você é perfeito para mim. Vitor, no pontinho para mim. Te amo, Vitor. Te amo, Vitor. Eu também te amo, Vitor.
Você é perfeito pra mim. Pensa no cara que me faz amadurecer. E me aproxima de Deus. Glória a Deus. Irmão. Nós temos as pessoas perfeitas ao nosso lado, no nosso caminho, para nos fazer crescer. Sabe por quê? Sabe quando ela te deixa bravo? Sabe, Rafa? Sabe quando ela te deixa... Ela é porque Deus colocou ela para colocar para fora aquilo que você tem dentro, que outra pessoa não conseguiria. Andréia, I love you. Tem que me suportar até o fim. E até depois do fim. Diz aí pro Adilson assim, I love you, Adilson. Olha o correntão do Adilson, um dia eu vou ter um desses. Carlos Daniel Brat. Ah, usurpadora! Como que é o nome delas? Paola Bracho e a outra? Paulina. Decide, irmã, quem você é, né? Gente, essa não tá na pregação lá, tá? Uma inserção. Entendeu? Então, ó, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Versículo 4, cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Sabe o que é zelar? É cuidar. Zelo é um cuidado fervoroso. Cuide das coisas do outro mais do que como se fossem suas. Cuide do coração do seu irmão mais do que se fosse o seu próprio coração. 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Qual foi o sentimento que Jesus teve? Amor. E ele amou o que era bom? Não. Ele amou o que era perfeito? Não. Ele amou aquilo que excedia qualidades? Não. Ele nos amou. Ele me amou. Olha. E ele não estava enganado. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não é 50% um, 50% outro. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, sendo Deus, ele sabe exatamente quem eu sou. Aleluia. Sendo Deus, ele sabe exatamente quem você é. Porque eu posso esconder quem eu sou de você, mas eu não consigo esconder quem eu sou dele. Jesus. A pastora Laís disse no início do culto, a gente fala, Senhor, o Senhor conhece meu coração. É verdade, Ele conhece o nosso coração. Mas o que Ele vê no nosso coração? Aí dá vontade de falar para Ele, não veja, Senhor. Não veja o que tem no meu coração. Porque eu já falei isso 1 milhão de vezes para você. É fácil ser boa para você, que você me vê uma vez na semana. É fácil eu ser educada com você. É fácil eu ter atitudes de bondade, de respeito, de misericórdia. Eu vejo você só domingo. Você vem aqui, Mas Ele conhece o meu coração. Ele sabe a falsidade que existe, a hipocrisia que existe, as mentiras que existem, as revoltas, as mágoas, os ressentimentos, os medos, as dúvidas.
e mesmo assim, Ele me ama. Aí Paulo vem nos ensinando que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus, ele era Deus, mas ele não usurpou, ele não usou dessa característica dele de ser como Deus, mas se humilhou na forma de homem, ou se diminuiu. Não dá nem para expressar, como diz o pastor Marcos, não dá nem para a gente denotar. Ele na pregação dele, ele é bom disso, porque o cara é cantor, o cara é bom, é poético, ele consegue fazer até uma poesia. Eu não vou conseguir fazer isso, mas ele consegue fazer até uma poesia. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que é a base de tudo e de todas as coisas. Jesus, eu estou dizendo para vocês. Eu não vou conseguir desenhar, eu não vou conseguir ministrar, eu não vou conseguir transferir para vocês tudo que Jesus é. Mas Ele é Deus. Aleluia. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que pelo poder da sua palavra muda montanhas de lugares, transforma. O Deus que tem em suas mãos todo o poder, toda a justiça, toda a glória está nele. Tudo está nele. Santo é o teu nome, Senhor. E agora ele se condiciona a uma forma humana. É assombroso. Se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você, é algo assombroso. Como que pode um Deus que tem nas suas mãos as medidas exatas da terra? Porque Ele tem. Ele criou tudo na medida perfeita. Ele diz à água dos mares: não passe daqui. E as águas do mar não podem passar. Ela vai, mas quando ela chega num determinado lugar, porque ela não tem permissão de Deus para avançar. Você consegue entender isso? Ele tem esquadrinhado as medidas de tudo. Aleluia. Vento, você só pode soprar com tal intensidade. Até aqui. Aqui você tem que parar. Ele para. Lembra da tempestade no mar? E Jesus disse: tempestade? E a tempestade? Porque ela não pode exceder. Se ela exceder, ela paga por isso. É desse Deus que eu estou falando. Aleluia. É desse Deus que traz de uma coisa sem forma, uma célulazinha, e consegue transformar numa vida gerada dentro de uma mulher. Quando você olha para ela, o que você vê? Perfeição de Deus. Como Deus pode fazer algo tão perfeito? Como Deus pode fazer algo tão lindo? É desse Deus que eu estou falando para vocês, gente. É desse Deus. O Deus que tem o controle de tudo, exatamente tudo. Agora Ele se humilhou. De uma forma humana. Você
Você consegue imaginar Maria carregando tudo na sua mão? Maria tinha tudo nos seus braços. Estava ali, ó, numa condiçãozinha de bebê, de nenenzinho. É por isso que eu falo, muitas vezes a gente não tem consciência do que nós somos e do que Deus coloca na nossa mão. Você não sabe o que você está carregando no seu braço. Você não tem noção do que Deus colocou no seu coração. E você perde, e você não zela, e você desfaz. Sabe por quê? Porque você não consegue ver. Eu profetizo em nome de Jesus, olhos abertos. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, olhos espirituais abertos. Amém. Que você consiga ver na plenitude do Senhor aquilo que o Senhor fez na sua vida e aquilo que você é em Deus. Agora ele se condicionou, ele se humilhou de uma forma humana, esvaziou-se a si mesmo. Não foi ninguém que fez isso, não foi Deus que foi lá e falou: olha, Jesus, agora eu vou arrancar de você toda a divindade e você vai se tornar homem. Não, a Bíblia diz, o texto diz que ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Ele tirou toda a condição de Deus, de si mesmo, e se humilhou. Não foi ninguém que humilhou ele, foi ele que fez isso. E por que ele fez isso? Por amor. Põe a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. E repete assim comigo: entra. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se humilhou a forma humana e assim na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, entregando-se até a obediência, a morte e a morte de cruz. Senhor Jesus. Assumindo a forma de servo. Ele veio, primeiro ele se humilhou na forma de homem. Aí quando ele cresceu, ele não virou imperador romano. Ele não virou o pastor, o apóstolo, não sei das quantas. Ele não virou o cantor, ele não virou o ministro, ele não virou o empresário, ele não virou o presidente, mas ele se condicionou a homem e agora a servo. Servo. Você sabe o que é servo? Hã? Não ouvi. O que é servo? Serviço. Escravo. E servo obediente. Porque tem servo. Tem um monte de servo. Mas isso não significa que todos são obedientes. Tem um monte de servo, mas que é servo que é levado no reino. Tem servo, mas é servo que é levado no chicote. Tem servo, mas é rebelde. Eu sou servo do Senhor, servo do Senhor. Mas aqui fala que ele foi obediente. Além de servo, ele foi obediente. E não foi obediente só quando tudo ia bem, que é fácil. Aí é fácil. E não foi obediente só quando as coisas aconteciam.
E não foi obediente só quando ele foi amado. Porque, cara, Pedro amava Jesus. Meio surtadinho, cara. Meio, né? Desestruturado, imaturo. Mas Pedro amava Jesus. Servo obediente até a morte. Até lá, ele foi obediente. Imagina Herodes olhando para a cara dele. Faz um milagre aí, ó. Mostra que tu é Deus. Você não é filho? Você não é o Messias? Aí não vai ver, cara. Sabe qual foi a expressão de Jesus? Pilatos. Você é o Messias? Você é o rei dos judeus? Sabe qual era a expressão de Jesus? Aí Pilatos olha assim para ele: por que você não fala? Por que você não se defende? Por que você não se justifica? Você sabe que na minha mão, Pilatos fala desse jeito para Jesus, ó. Você sabe que na minha mão está todo o poder? Que se eu quiser livrar você agora, eu livro, e se eu condenar você agora, você está condenado? É a única hora que Jesus levanta a cabeça, olha nos olhos dele e diz assim: se eu quisesse, o meu Pai enviaria miríades de anjos e me livraria. Ou seja, traduzindo, ele não quer. Ele quer que eu morra. A vontade do Pai é que eu morra. Obediente até a morte e morte de cruz. Não bastava só se condicionar à forma humana, a se condicionar como servo obediente até a morte, e ainda tinha que ser morte de cruz. E agora é que pega para mim e para você. Porque a gente fala bastante, gente, sobre a gente não se apegar com as coisas daqui. Agora eu quero que você olhe para Jesus, e é isso que Paulo está falando. Obediente até a morte e morte de cruz. Você tem noção do que foi aquela morte? A Patrícia fala bastante sobre o sofrimento de Jesus no seu corpo. E eu acredito, gente, que foi um dos mais severos castigos. Aquilo que Jesus sofreu no seu corpo, o homem nenhum suportaria. Porque por muito menos nós já grita, por muito menos nós já chora, por muito menos nós já espirra. Nós tem dor de cabeça, nós já sai, nós já nega tudo. Com dor de cabeça nós já nega tudo, com a diarreia, pronto, já, entendeu? Agora o que Jesus sofreu no seu corpo, mas a humilhação que Jesus sofreu, eu acredito que foi muito maior do que aquilo que ele sofreu no seu próprio corpo. Porque a morte de cruz era a morte mais humilhante que existia. Então, naquele momento, por amor de mim e de você, Jesus teve que se desprender. Jesus já tinha se desprendido da sua forma divina. Lembra? Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Agora, a Bíblia fala que ele foi encontrado no meio dos bandidos, no meio dos malfeitores.
A morte da cruz era uma morte tão humilhante, porque a morte de cruz, ela só era para a pior espécie de homem que existe. A morte de cruz era somente para aqueles que as pessoas olhavam e elas diziam: este não presta para nada, este é a pior coisa que existe no mundo. Só era condenado à morte de cruz aquele que havia cometido os piores delitos. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi pisoteado, agredido no seu corpo e na sua alma. Só não podiam tocar no seu espírito. Você vê aquele Jesus de tanguinha. Deixa eu te falar uma coisa. Ele estava nu. Nu. Quando as pessoas passavam e elas olhavam para a cruz, para aquelas 3 cruzes penduradas no Gólgota, eles diziam: lá estão 3 malfeitores. E Jesus estava lá no meio. Lá está a podridão da humanidade. E Jesus estava lá no meio. Obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, ele não se apegou. Você consegue imaginar a vergonha? Você acha que os discípulos fugiram só de medo? Os discípulos fugiram de vergonha. Olha lá, aquele lá é um que andava com aquele que está sendo crucificado. Olha lá, é o filho dela, é o filho da Maria, do José, o carpinteiro. E ele, em momento algum, você viu ele gritar: eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você, em momento algum, você viu Jesus dizendo: o que vocês estão pensando que eu sou? Obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou. Aleluia. Glória a Deus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Glória a E toda língua confessará. Aleluia. E todo joelho se dobrará. Aleluia. E dirão: Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente é a geração que a gente não suporta nada, que a gente não aguenta nada. E aí o pastor ele descreve algumas coisas, sabe? Mas a gente foi criado para isso mesmo, é para não suportar nada. Né, Will? Você deve entender disso melhor do que ninguém aqui. A gente foi criado para não suportar nada. A gente foi tirado das coisas, a gente foi poupado delas, porque a gente não quer que os nossos filhos sofram, e aí eles não sabem o que é sofrimento, e quando passa pelas dificuldades, sabe o que acontece? Corre, foge, desiste, esperneia, grita. Morreu o vô, não vamos levar o bebê. Porque o bebê não precisa saber o que é morte. Nós precisamos saber o que é morte. E nós precisamos entender que a morte vai acontecer nas nossas vidas. E os nossos filhos precisam aprender isso. Mas a gente os poupa.
Poupa do sofrimento. E poupa. Quando chega na adolescência, na juventude, não sabe lidar. Chega na fase adulta, não sabe lidar com as frustrações, com os problemas e com as dores. Porque foi poupado de tudo. Fomos poupados de tudo. Mostraram pra gente uma vida que não é real. Sabe essa vidinha que você persegue aí, que você segue no Facebook, no Instagram, não sei na onde. Não vou falar um palavrão aqui. Mentira! Se funcionasse, a gente não estaria vivendo à base de remédios antidepressivos. Se funcionasse, a gente não vivia doente emocionalmente. Por que a gente vive? Cara, eu sou do tempo do metiolate. Inventaram agora até um metiolate que não dói. Menina do céu, ralava, saía os coros do joelho, tudo assim, ó. Vinha tudo sangrando. Quando a minha mãe... Não, tinha o mercúrio, lembra disso? Tinha o mercúrio e tinha o metiolate. Quando vinha com aquele negócio pra gente, menina, era um sebo nas canelas, eu virava o The Flash. Porque pensa num negócio que doía. E podia soprar. E passava de... As crianças de hoje nem piolho não pegam. Nem piolho as crianças hoje pegam. Eu vivia cheia de piolho. Cheia de piolho. Eu falo, não é pra vocês fazerem isso com os filhos de vocês. Mas sabe o que a minha mãe fazia? Não vai fazer, porque os filhos de vocês nem pegam piolho mais. Minha mãe fala, sabe, quem lembra da bomba de Flitz? Quem lembra? Colocava o Baygon lá dentro, né? Não, Neucídio era pra rico. O Neucídio era uma latinha amarelinha assim que a mãe ia... soltava um pó na cabeça branca. Ficava só os olhos. Mas isso daí ainda era pra rico. A minha mãe era bomba de Flitz com Baygon. Uma bomba laranja. E tinha uma verde também. Aí ela falava, fica em pé! E a gente ficava em pé assim na frente dela assim. E ela com a bomba sentada. Aí ela falava, roda! E a gente ia rodando assim, ó. E ela ia... com a bomba na cabeça da gente. E ela ainda não se contentava, catava uma fronha do travesseiro, enrolava na cabeça, menino do céu. Quando aquele negócio começava a matar os piolhos, era um desespero, Tiago do céu, dava vontade de arrancar a cabeça fora. E o pente fino? Hã? Não, o pente fino era depois que os piolhos já estavam mortos. Aí fazia a gente deitar no colo dela, ela até dormia. Deitava no colo dela assim, ela colocava uma fronha branca e penteava. Aí saía os boi. Era boi. Aí saía os boizão assim, ó. Menino, você podia lavar a cabeça com o que fosse, no dia você ia fedendo a Baygon pra escola. As tchutchuquinhas de hoje aí, ó. Todo mundo sabia que você tinha piolho. Por causa do cheiro do Baygon. Pioleta! Pioleta! Hoje é bullying. Hoje sofre bullying. Você criou na caixinha de ovo. Não aguenta nada. Gente, não aguenta. Se você olhar e falar, feio. Tem que ir pro psicólogo. Tem que fazer tratamento psiquiátrico. Porque não aguenta nada. Cara, e ele foi obediente, morte de cruz. É por isso que o nome dele é exaltado. É por isso que hoje você fala, em nome de Jesus, sai, e o diabo tem que sair. Sabe por quê? Porque suportou o sofrimento, gente. Aprenda a suportar. Aprenda a ser forte no Senhor.
Você é um vencedor. Amém? Amém. Nós somos vencedores. Gente, você não vai vencer nada. A gente não vai vencer mole desse jeito. Não aguenta nada, não aguenta pressão, não aguenta o que as pessoas falam, não aguenta o que as pessoas pensam. Jesus estava lá preso na cruz, como um malfeitor, como um assassino, como um criminoso, e ele era Deus, e ele não se importou, porque ele tinha um propósito para cumprir. Você tem um propósito para cumprir. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Encerrar. Primeira Coríntios, capítulo 13. Perdão, 11. Verso 23. Cadê a Bíblia? Cadê as Bíblias? Presta para ela aí, Vitão. Presta para eles aí atrás. Vem com o rock. Coríntios do quê? 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo, cadê meu copo? No meio do tom. 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi? Quando foi que ele partiu o pão? Na noite que ele foi traído. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Amém. A gente vai cear, né? Graças a Deus nós estamos aí no 7º mês do ano, partindo aí para o final. E aí, gente? Já dá para fazer uma reflexão de como tem sido o nosso ano, né? A gente faz 1001 promessa quando vira o ano, a gente diz que vai ser alguém melhor, a gente fala que vai ser isso, que vai ser aquilo, e a gente já está no mês de junho. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine. Como Paulo, você amadureceu? Ou você continua sendo o mesmo? Birrento. Tudo grita. Tudo espana. Tudo desiste. Qualquer coisa faz parar. Nós fazemos tanta promessa